Pode começar. Então, nessa ação penal 505.1606.23, depoimento do senhor Rafael de Castro da Silva. Senhor Rafael, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Pedir para o senhor puxar o microfone um pouco mais próximo. E esse copo d'água é destinado ao senhor. Então, ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Rafael. Boa tarde. Tudo bem. O senhor participou da auditoria relativa à aquisição do campo de Benim pela Petrobras? Sim, participei. Quais eram suas funções na auditoria? Eu era o auditor líder do trabalho, né? E eu, em conjunto com o outro auditor, o Luiz Eduardo, a gente conduziu o trabalho de auditoria que havia sido solicitado pela diretoria da Petrobras. No relatório de auditoria foram constatadas algumas inconsistências. O senhor pode nos relatar de forma sucinta no que consistiram essas inconsistências, no que se refere a descumprimento de normas de governança da companhia, do que se refere à capacidade financeira da empresa que vendeu os ativos, dentre outras nuances? Tá. Bom, de forma sucinta, a gente relatou a falta de evidência, né, de ter sido repassado à diretoria a falta de capacidade financeira da CBH, né, que desencadearia em poder arcar com os custos, né, exploratórios do bloco lá no Benim. Tá? A área de inteligência de mercado da área internacional, ela emitia um relatório, né, em que ela estudava um pouco da empresa, né, e da área de negócios também, estudava um pouco do país, e emitia um relatório. Esse relatório era o chamado IM 2010. Nesse relatório, constava que após esgotar todos os meios de busca, né, sobre a CBH, já que a CBH não era uma empresa listada em bolsa, ela não podia afirmar que a CBH tinha capacidade financeira para arcar com esses custos exploratórios. Tá? E no nosso relatório a gente relatou isso, tá? E que isso não tinha sido, não tinha evidências que isso tinha sido passado para a diretoria e anexado aos JIPs que vão para serem aprovados, né? O projeto ser aprovado. Bom, o primeiro ponto era esse. O segundo ponto, se não me engano, era sobre uma possível subavaliação dos postos exploratórios quando da avaliação econômica do projeto. Só para esclarecer, então, essas informações relativas à capacidade financeira da empresa foram omitidas nas informações passadas à diretoria executiva, não constavam nas apresentações? Não sei se omitidas, né? A gente não obteve evidências que elas tenham sido efetivamente repassadas. No trâmite interno da Petrobras, quando a gente envia o relatório, antes de a gente emitir um relatório final, a gente emite uma minuta. Tá? E essa minuta depois ela consta com comentários da unidade auditada. A gente relatou esse fato e eles comentaram que efetivamente não encontraram essa informação sendo repassada para a auditoria, oficialmente, para a diretoria, né? Ou seja, estando escrito, né? Ou em anexo em algum documento que tenha sido encaminhado para a diretoria. O fato dessa empresa que vendeu o campo não ter uma capacidade financeira satisfatória não impactaria o negócio futuramente, tendo em conta que ela se tornaria uma parceira da Petrobras? Sim. Ela deveria aportar recursos de investimento também nesse campo, a CBH, junto com a Petrobras, porque foi vendido 50% do campo, correto? Isso. Então, quando no momento que você cria uma parceria, né, você designa uma das empresas como operadora do negócio, né, e a outra empresa, que é participante, ou outras empresas, né, dependendo de cada caso, elas somente arcam, né,
com dinheiro, né, para condução do negócio. Nesse caso aí da CBH, né, quando a empresa vai perfurar um poço, né, ou mais de um poço, como estava previsto, ela deveria arcar com grande parte desses recursos para cumprir com as suas obrigações. E ela arcou com algum custo? Ela arcou com algum custo, só que como o poço saiu muito mais caro do que o previsto, ela não teve capacidade de pagar tudo. E acabou que a Shell e a Petrobras, não sei se já foi pago, mas resolveu-se por assumir uma dívida de 46 milhões de dólares, né, de dívidas não pagas pela CBH. Só um esclarecimento aqui, me perdoa a intervenção. Quando o senhor diz o posto saiu mais caro, o senhor está falando a perfuração. Isso. Tá. Não a aquisição do poço. Não, é que a gente adquire um bloco, né? É um bloco exploratório. Quando a gente fala de poço, é um poço exploratório, né? É a perfuração do poço. Então o que o senhor diz que saiu mais caro foi a perfuração. Isso. Perfuração do poço. Tá. Né? Os gastos todos relativos à perfuração do poço. Desculpe, pode continuar. Certo. E essa empresa, a CBH, ela, pela pesquisa, ela era uma empresa conhecida no mercado de petróleo internacional, como dona de vários poços perfuratórios, era uma empresa com know-how na área? A CBH, acho que está até descrito no relatório, que o nosso relatório ele descreve muitos fatos, né, obtidos em outros documentos, em documentos internos da Petrobras, né? E tem um relatório emitido por uma consultoria, Dan Bradstreet, se não me engano, em que esse relatório relata que a CBH havia somente 6 funcionários, né, sendo um diretor, que era o senhor Idalécio, e não possuía dados sobre a capacidade financeira dela também, né, dados financeiros dessa companhia. E essa companhia, o único ativo dela era o próprio bloco 4 lá no Benin. Ela não tinha outros ativos fora do Benin. Mas a controladora dela, Lusitânia, ela também era uma empresa da área conhecida por ser perfuradora ou ser dona de poços de petróleo, ou é uma empresa que ninguém sabe de onde veio? Eu desconheço, não conheço a Lusitânia, conheci durante essa auditoria e, de acordo com outro relatório, né, tem um DIP nosso, acho que é o DIP do IP InterDN 65/2012, se não me engano. Não me lembro se é InterDN. Quando esse DIP ele relata, em alguma parte desse DIP, que na época foi contratada uma outra consultoria internacional, se não me engano, FTI Consulting, e que ela concluiu que após buscas em diversos ativos dentro do mundo afora, da Lusitânia, né, acho que contemplava Brasil, Portugal, República do Congo e Benin, não havia sido encontrados ativos garantidores, né, ou de expressivo valor que pudessem garantir esses valores, esses débitos da CBH, de consequência da Lusitânia. Então o grupo também não possuía ativos relevantes. Tá? O senhor mencionou, eu te interrompi, quando o senhor começou a falar, salvo engano, da subavaliação dos custos exploratórios, correto? Isso. Bom, isso quer dizer basicamente que foi feita uma estimativa para levar a cabo o negócio na Petrobras de que os custos exploratórios seriam X. Posteriormente à aquisição, se verificou que os custos eram muito maiores que X, correto? Isso. Para aprovação de cada projeto de investimento, né, no caso desse Farm-in no Benin, você faz uma avaliação econômica desse ativo, né? E na avaliação econômica você coloca futuros gastos, né? Você faz uma estimativa, uma previsão de gastos que você vai incorrer. E você traz isso a valor presente, tá? Os custos dos 3 poços previstos, né, para incorrerem lá no Benin, a estimativa inicial deles era de 54 milhões de dólares no primeiro poço e 73 milhões no segundo e terceiro poço. O que nos estranhou na época e nos chamou a atenção quando a gente se deparou com esse valor é porque, à época, esse valor
a gente achou muito baixo, porque era praticamente o valor que a gente gastava para perfurar um poço aqui no Brasil, né? A gente com toda estrutura já aqui, a gente gastaria isso. E tendo o Benin sendo o Benin um país sem estrutura logística nem nada, a gente achou assim, pô, tá muito, muito barato. E a gente começou a questionar isso durante a auditoria das pessoas que tinham feito a avaliação, tá? Então, a gente começou a se deparar com isso, e no DIP seguinte, 1 ano e meio depois, em que a gente Petrobras resolve vender parte da nossa participação lá no Benin, né, em termos de 15% para a Shell, essa mesma avaliação do primeiro poço já tinha saltado de 54 milhões de dólares para 120. Né? Isso previsão Petrobras também. Está comparando previsão Petrobras com previsão Petrobras. E quem que foi responsável por essas avaliações? Foi a mesma pessoa que fez o segundo de 120, fez o de 54? Não foi tive possível identificar? Então, eu não tive acesso quem fez a mesma avaliação. Na resposta do IP Inter, né, a resposta ao relatório, o IP Inter comenta que foram pessoas diferentes que fizeram, mas eu não sei quem é que efetivamente fez, tá, a estimativa. Só que esse 120 foi a estimativa Petrobras, né? E meses depois, quando a CBH, ela na época era operadora do consórcio, ela submete um documento para autorização de gastos, essa estimativa tinha saltado de novo para 168 milhões de dólares. E a Shell, que foi responsável pela perfuração do poço, o gasto efetivo realizado pulou para 323 milhões de dólares. Então, desde a estimativa de 54 milhões, por efetivo gasto, foram 323 milhões. Então, tem uma diferença muito grande. Lógico que, assim, o 323 milhões, ele é algo, às vezes, inesperado, né? Ocorreram diversos problemas com a sonda tal, que desencadearam esse valor, tá? Mas foi detectada a existência de algum fato imprevisto e extraordinário que desequilibrou esse valor no futuro, após essa estimativa? A auditoria verificou que ocorreu uma questão, por exemplo, geológica ou algo do tipo que fez esse valor multiplicar por 6 posteriormente, ou em princípio... Não, a justificativa para o aumento do gasto, para o efetivo, você quer saber, ou dentro das estimativas? Porque o efetivo, sim, teve diversos problemas operacionais da sonda que desencadearam os 323 milhões. Tá? Agora, da mudança do 54 para o 120, aí não, aí é meramente estimativas. Tá? O que foi justificado para nós da auditoria é que, nesse 1 ano e meio, houve aumento do valor do Brent internacional, aumento do dólar e aquecimento do mercado global lá de petróleo. E que isso tudo já ocasionaria um aumento da estimativa. Tá? E além disso, tiveram outras mudanças de estimativas, segundo eles, de profundidade esperada você atingir o poço. Antes, acho que, se não me engano, você esperava atingir 4.500 metros, depois alterou para 5.000 metros, e que isso poderia aumentar um pouco a estimativa. Mas isso foi feito a pedido da auditoria, né, por outra pessoa, que não tinha sido a pessoa que efetivamente tinha realizado as estimativas. Então fica muito difícil da gente confirmar se esses dados todos que nos passaram, se efetivamente eles são reais ou não, tá? E qual que foi o setor? Foi a área técnica da área internacional da Petrobras que fez? Era subordinado ao diretor Zelada? Isso, se não me engano era o INTERESP, né? Internacional Exploratório, né? Foi algum nome de algum gerente, alguma pessoa técnica foi detectada pela auditoria? Não me Pedro recordo. Augusto, Benício? O Benício... Frazão? O Benício e o Pedro Augusto, eles eram gerentes responsáveis pela condução da compra, né? Mas não pela avaliação. Não sei se eles tinham interferência nesse sentido, mas eles somente conduziam a compra, tá? Lógico que eles se deparavam com essas avaliações todas também, mas não posso afirmar que eles estavam envolvidos nessa avaliação técnica, especialmente técnica. E o senhor chegou a pesquisar como que foi a aproximação entre CBH e Petrobras? Como que um conheceu o outro e vice-versa?
Então, o que era do nosso conhecimento é que, não a CBH, né, mas o senhor Idalécio já mantinha um relacionamento anterior com a Petrobras, né, inclusive na Namíbia, pela empresa Enigma, e que isso facilitaria a entrada dele na Petrobras, tá, por já ter um relacionamento com a Petrobras. E a porta de entrada, pelo menos o que foi nos mostrado, foi um correio em que o senhor Idalécio enviou para o senhor Pedro Augusto essa oportunidade no Benin. E daí em diante isso foi levado internamente à Petrobras para as devidas aprovações. Então, o primeiro contato foi feito pelo senhor Idalécio junto ao senhor Pedro Augusto, que era um subordinado do diretor Zelada. Isso. Esse contato, a existência do contato prévio entre o Idalécio e o Pedro Augusto não foi objeto da auditoria, correto? Idalécio... Não, na verdade a gente solicitou diversas vezes como tinha sido esse contato. E o que tinha sido mostrado é um correio, né, um e-mail, com o Idalécio apresentando a oportunidade e depois o Pedro Augusto levando adiante, apresentando essa oportunidade para as áreas técnicas e confirmando se isso era atrativo ou não para a Petrobras. Daí em diante, se a Petrobras foi analisar um data room, né, você analisa dados gerais lá da oportunidade para se avaliar se isso seria interessante para a Petrobras ou não. E essa forma de aproximação é usual na Petrobras? Olha, antigamente posso dizer que sim, hoje em dia creio que não. Tá? Até mesmo porque naquela época a área de desenvolvimento de negócios ela era descentralizada, né? E hoje existe uma área única na Petrobras responsável por adquirir ou vender, né, ativos da Petrobras. Alguns anos depois a Petrobras começou um programa de desinvestimento. Se não me engano, o projeto Suricato na África, correto? Isso. Não é um pouco contraditório adquirir um campo e pouco tempo depois já vendê-lo? Não só esse campo, mas também todos os ativos da África? Não tem uma incoerência de política da companhia? Na verdade, acho que é outro cenário, né? Não sei, porque no plano estratégico da Petrobras no início, a estratégia dela era investir na África, estava no plano estratégico, investir na margem equatorial, né? E que guardava alguma similaridade com o nosso dado geológico aqui do Brasil, do Nordeste brasileiro. E depois o plano estratégico mudou. Então resolveu-se vender, até mesmo para você conseguir dinheiro, né, com essas vendas e diminuir a exposição da Petrobras nesses ativos da África. Até mesmo porque a gente não obteve sucesso como operador em nenhum ativo da África, né? Então, se você analisar que a gente tinha ativos no Benin, Angola, Tanzânia, Namíbia, todos deram possível. Esses ativos que foram adquiridos entre 2005 e 2010. Porque o ativo da Nigéria, que é mais antigo, é um ativo o ativo na Nigéria, a gente tem participação, né? Existe produção lá, só que a gente não era operadora, né? Acho que é a Total e a Chevron que são operadoras lá, e a gente somente está na figura lá de consorciado no operador, a gente só dá o caixa, né? Só entrega o dinheiro e depois recebe os recursos de dividendos. Mas eu creio que seja um pouco de momentos diferentes, tá? Quanto tange ao projeto Suricato. Certo, só já me encaminhando para o encerramento, Excelência. Certo. Em relação à aprovação dessa aquisição da diretoria executiva, foi tranquila a aprovação ou houve relutância de algum diretor? Bom, dia 9 de dezembro foi feita a primeira apresentação. 9 de dezembro de 2010. 9 de dezembro de 2010 foi feita a apresentação para a diretoria executiva, né, para apreciação da entrada no Benin. O item foi mantido em pauta, mas não foi aprovado, né? Isso retornou para ser apreciado mais adiante. E no dia 30 de dezembro, sim, voltou e foi aprovado. Um dos motivos de não ter sido aprovado de cara foi, segundo relatos e segundo documentos, acho que existiu um correio, se não me engano, do Alexandre Pena, informando que eles tinham tentado isso,
a aprovação. Se não me engano, no e-mail até fala que o diretor Estrela tinha ido de acordo, só que outros diretores foram contra. Numa reunião, se eu não estou errado, falaram que quem botou muito contra foi o Barbaça, mas eu não tenho como afirmar isso, tá? E foi rejeitado de cara porque não se tinha informações suficientes sobre a CBH, tá? E além disso, eles solicitaram um relatório denominado Doing Business, né? Esse Doing Business é um relatório grande, feito por uma consultoria especializada, em que se relata o ambiente de negócio todo que você está indo investir, né? Legislação, tudo. E esse Doing Business seria mais um documento para suportar, né, a diretoria para opinar sobre esse assunto. Só que é até engraçado isso porque a diretoria aprovou no dia 30 de dezembro e o Doing Business foi finalizado em fevereiro, ou seja, já tinha sido aprovado até pelo CA, né? Então, assim, eu não sei se ele seria um documento crucial para se decidir a favor ou contra, mas ele só foi entregue depois, né? E o senhor Jorge Zelada, qual que foi a participação dele nesse processo? Bom, ele era o diretor da área, né? Teoricamente, a pessoa responsável pela apresentação na diretoria sobre o assunto. Apesar dele não estar presente no dia 30, né? Ele botou alguém delegado em seu nome, né? Então, mas teoricamente ele era o responsável, né? Porque antes de ser levado para a diretoria, é levado a ele para apreciação do negócio. E cabe a ele levar a diretoria? Sim. E o senhor João Augusto Henriques, o que tinha a ver com esse processo todo? Não sei informar. Nós não nos deparamos com o nome dele em momento algum. Empresa Kona, você chegaram? A auditoria chegou a Não. detectar uma empresa chamada Kona? Não. Até mesmo, assim, eu não sei se eu estou equivocado, mas pelo que eu li na denúncia, a relação dela, se não me engano, era com a CBH, porque, assim, não estaria fora do nosso escopo interno da Petrobras, entendeu? A gente não conseguiria chegar, não teria esse alcance. Sem mais, excelência. Certo. A defesa? Pergunta. Obrigado, excelência. Senhor Rafael, só complementando algumas questões que ficarem abertas para mim das perguntas feitas pelo parquet ministerial, o senhor afirmou hoje que as condições financeiras da companhia CBH não foram levadas à diretoria executiva. Não que as condições financeiras, né? Acho que o assunto foi discutido, mas não foi apresentado a falta de capacidade financeira dela. Exatamente foi isso que eu entendi. De outro lado, na denúncia, que é a peça inaugural da ação penal, consta, as folhas 17 e seguintes, essa questão da permanência em pauta da discussão. E essa permanência em pauta, ao ser explicada, diz que quando são necessários mais esclarecimentos ou estudos para que a questão fosse novamente analisada. Esses estudos não estariam relacionados às condições financeiras da CBH? Então, que me parece, isso então, que eu queria que o senhor esclarecesse. Eu cheguei a comentar de um relatório emitido pela área de inteligência de mercado da área internacional, que é o IM 2010. Né? Esse relatório tinha sido emitido em outubro de 2010. E lá não constava dados financeiros da CBH. Após a solicitação da diretoria, esse relatório foi revisto, foi ampliado, e aí sim constava essa descrição da falta de capacidade financeira. Esse relatório revisto, ampliado, né, e reemitido, ele não foi encaminhado, não foi anexo aos JIPs que foi encaminhado para a diretoria. Entendeu? Então isso não constava da apresentação que foi nos passado, que foi apresentado para a diretoria também essa informação. E essa é uma segunda dúvida que eu tive dos depoimentos. Todas essas situações não deveriam ser descritas em atas da diretoria? Sim, eu acredito que sim. A auditoria teve acesso a essas atas? Não, a gente recebeu somente só a pauta, falando assim, só a decisão, né? A gente não recebeu as atas todas descrevendo o que havia sido comentado na reunião. E a auditoria não considerava essencial receber essas atas para fazer essa análise que foi feita?
Bom, assim, se fosse obtido, se isso fosse essencial, o auditado ele deveria ter demonstrado isso pra gente, né? A partir do momento que ele não demonstrou, ele teve a oportunidade de mostrar por mais de uma vez, acredito que eles também não tenham achado essencial na defesa deles, entendeu? Então eu acho que não seria essencial não. O auditado aqui é? A EP Inter, tá? Que é as pessoas que a gente tinha contato, o Pedro Augusto, o Daniel Zani, que eram coordenadores do processo lá. O senhor falou exatamente nesse ponto, ainda complementando as perguntas do Ministério Público. Quando que você deu esse contato, o senhor se recorda, entre o Indalécio e o Pedro Augusto? Data? Não me lembro. Período? Ok. Melhor assim, eu não vou me recordar, porque eu não me lembro agora, porque tiveram 2 momentos de aproximação, né, em 2009 e 2010. Eu não sei se essa carta deve ter sido enviada em 2009, né, porque foram feitos 2 data rooms. O primeiro em 2009, né, quando a Petrobras foi lá e declinou, né, primeiramente lá da entrada no Benim, né, tecnicamente, né, e depois se voltou porque a CBH conseguiu flexibilizar algumas datas e eu acho que alguns contratos com o governo do Benim, e aí sim voltou com essa oportunidade para a Petrobras. Mas eu não sei, esse correio que tinham passado, eu acho que são de 2009, tá? Não, mas prefiro não assim, afirmar isso. Encerrando essa parte primeira das minhas perguntas, o senhor constatou a não participação do diretor Zelada, inclusive numa reunião no dia 30. Essa reunião no dia 30 é aquela que aprovou? Isso. E ele não participou dessa reunião? Zelada não. Ele delegou alguém no seu lugar, né? Se não me engano, foi o gerente executivo, Roberto Gonçalves, se não me engano. Além da auditoria, senhor Rafael, havia uma comissão interna de apuração? A comissão interna de apuração, ela foi criada em função dos pontos levantados pela auditoria. Então, assim, quando o IP Inter, né, que a IP Inter foi depois da reestruturação e a extinção da área internacional, a área internacional virou o IP Inter, né, dentro da Petrobras. O IP Inter, quando respondeu ao nosso relatório, um dos itens era a criação da comissão interna de apuração. Então, eles botaram lá, acho que 120 dias a partir da emissão do relatório da auditoria, nós vamos criar uma comissão interna de apuração onde se aprofundariam mais nos fatos. E que resultado chegou essa comissão? Bom, incrível que pareça, eu não tive acesso ao relatório ainda da comissão, tá? Quem participou, assim, quem fez a auditoria fui eu e o Luiz Eduardo, tá? E sendo essa comissão criada em função de um relatório de auditoria, é obrigatória a participação de um auditor. Eu, como tinha acabado de sair de uma outra comissão interna de apuração, eu não pude participar. Quem participou foi o Luiz Eduardo, tá? Eu não tive acesso a essa comissão, só tive acesso a um despacho de um DIP interno lá da Petrobras, em que eles comentaram algumas sanções, né? Essas sanções foram dadas ao Pedro Augusto, as pessoas envolvidas, Pedro Augusto, Benício, Daniel Zani e Omir Torquato. Então, assim, eu sei que tiveram sanções, mas em razão de que foi apurado, eu não sei dizer. Esse trabalho seria... Vou interromper um minutinho por causa do áudio, tá? Desculpa, depois não. Pode interromper. Então, nessa ação penal 505-1606, continuidade do depoimento do senhor Rafael de Castro da Silva, continuidade da palavra da defesa. Obrigado, excelência. Nessa linha, esse trabalho da comissão interna seria mais detalhado que o da auditoria? Mais detalhado. Porque é uma equipe multidisciplinar, né? Consta de advogado, geólogo, um auditor, uma gerente, acho que da área de contratação que participou, se não me engano. Então existe um resultado da auditoria, que o senhor tem uma pasta com o resultado da auditoria. Isso. E deve existir uma pasta que o senhor não teve acesso. Isso. Com o resultado da comissão interna. A pasta e um relatório da comissão interna. Ok. Eu sei que, conforme comentado, o resultado mais expressivo dessa comissão ocasionou a demissão por justa causa do senhor Pedro Augusto. Isso eu posso informar, que eu sei que isso foi me despachado. E outras sanções foram suspensões de alguns funcionários. Agora, a razão para isso ter ocorrido,
eu não sei qual foi. Ok. Especificamente sobre o negócio de Benin. O senhor já falou, e eu não vou me estender, vou ser muito objetivo. O senhor sabe quando e quanto a Petrobras comprou? E quando e como a Petrobras vendeu? E que valores foram despendidos e recebidos? Tá. De forma objetiva. Tá. Comprado foi em 2011, né, efetivamente, né? 25 milhões bônus de assinatura, 9 milhões e meio de custos passados, né, para reembolso, e foram feitas uma série de caps, né, de limites de carrego para cada poço, além de um bônus de 80 milhões de dólares no caso na declaração de comercialidade. Isso é o que eu me recordo dos valores assim, da compra. Aí a venda. A venda, então, o pedido da auditoria, né, o pedido da diretoria para fazer essa auditoria foi para a entrada. Então, assim, se a gente fosse estender para venda, a gente ia ter que mudar um pouco o escopo da auditoria. Então, assim, a gente leu um DIP relativo a essa venda da participação, né, para a Shell, mas a gente não se debruçou sobre esses números. Tá? Eu sei que foi uma proposta teoricamente interessante a Petrobras, porque essa proposta ela dividia, né, diminuía a exposição da Petrobras, né, o risco, né, já que a Shell se associaria ao consórcio. Mas em termos de valores não me recordo. Eu me lembro que seguiram uma série de limites, também, de caps também, assim como a Petrobras fez com a CBH. Em que período foi feita a venda? A 2012. 2012. 2012. Ok. Ao final, que percentual que a Petrobras ficou de Benin? 35%. E qual que é o valor líquido que ela despendeu? O senhor sabe? O valor líquido que ela despendeu? Olha, se eu tivesse aqui com um documento em mãos, eu falaria, não me recordo não. Okay. No documento, esse DIP 1, a IP Inter, não sei se é IP Inter ou InterDN, não me lembro, 2015, a IP Inter, 2015, em que é submetido para a diretoria a saída, né, do negócio lá no Benin. Ele comenta, ele relata desde a entrada, a aquisição e a saída, e comenta inclusive uma arbitragem aberta pela CBH contra a Petrobras, contra a POG, no caso, contra a Petrobras e a Shell, e ele comenta lá, o DIP, se comenta os valores todos envolvidos, quantos foram despendidos, mas eu não me lembro agora os valores não. Tá? A Petrobras... Deve ser, desculpa te interromper, deve ser assim, os valores totais, se não me engano, de todos os gastos somavam ali na casa de 350 e poucos milhões, 360 milhões de dólares. A Petrobras não vendeu a maior parte para o BTG? Então, você está meio dissociado, né? É porque a Petrobras, quando vem, foi o Dr. Diogo comentou aqui, é um projeto suricato, um outro projeto. A Petrobras, quando vendeu, ela não vendeu o Benin, fez parte de um pacote. O grande interessado lá, o BTG, quando quis comprar, na verdade, ele estava interessado na Nigéria, que havia produção. E a Petrobras também, nesse momento, ela não queria vender só a Nigéria, que é a parte boa nossa da África. Ela tentou vender a parte boa e a parte ruim. Então, Benin, Angola, Namíbia foram no bolo. Entendeu? Não se vendeu Benin sozinho, se vendeu a participação toda da POG-BV, né? Os ativos... Desculpe interromper, Benin era quem tinha a melhor avaliação? Não, a melhor avaliação era a Nigéria. E Benin? Nigéria que tinha produção, ela gerava dividendos para a Petrobras. E a situação do Benin nesse pacote? Olha, eu não sei informar, mas eu acredito que tenha sido no bolo ruim, né? Porque, assim, as empresas interessadas todas estavam interessadas na Nigéria. A Petrobras empurrou, pelo menos foi isso que a gente teve acesso, empurrou o que a gente não achava interessante para o comprador. Ok. Já caminhando para o final, o seu depoimento é importante e por isso eu faço essas perguntas, porque ele embasa a denúncia. O senhor fez algum trabalho semelhante a esse para alguma outra empresa? Ou até mesmo para a Petrobras, um trabalho de auditoria? De investimento? Desse porte, ou como de o senhor fez? desinvestimento? Um trabalho semelhante a esse que o então, senhor eu participei, prestou. por exemplo, antes eu havia participado desse projeto Suricato, que era a venda da participação da Petrobras para o BTG Pactual. Tá? E, inclusive, participei também da Comissão Interna de Apuração do projeto Suricato também.
Que é posterior? Posterior. O suricato é anterior? Ok, a data da auditoria? Anterior. Essa? Anterior. Anterior. Tá. E qual que é a sua formação? Eu sou contador. Sou contador, mas na verdade nunca exerci a contabilidade, digamos assim, nunca fui contador, né? Eu sempre fui auditor. Desde a época de faculdade, eu fui auditor externo, né? Comecei na televisão, auditores independentes, passei pela Ernst Young e depois fui auditor interno da Petrobras. Então comecei como auditor, tenho 15 anos de auditoria. E nessa condição de auditor contábil, o senhor se sentiu apto a conduzir essa auditoria com situações comerciais, geológicas e toda essa gama de assuntos que nós estamos tratando? Então, a gente ia até onde a gente alcançava, né? Em alguns momentos, a gente pedia opinião de especialistas, tá? A gente comentava pedia auxílio a alguém do AIP, né? Da parte exploratória. Inclusive, no nosso ponto lá sobre a falta de documentação guardada no sistema oficial da Petrobras, isso a gente teve auxílio de uma pessoa que acessava o sistema e que poderia nos auxiliar a chegar àqueles números. Porque a gente não teria como chegar nesses números. Então, só que ele foi incapaz de chegar nesses números porque não havia esses documentos todos guardados. O senhor conhece o Eduardo Cunha? Não, só por televisão. Nesse trabalho que foi feito, houve alguma constatação ou alguma comprovação de que ele tenha participado de alguma forma nesse assunto do IBNI? Assim como foi comentado do João Henrique, assim, pelo que a gente tem conhecimento, pelo que a gente lê na denúncia e tal, é tudo fora do ambiente Petrobras, né? O senhor não sabe? Pelo que a gente lê, estaria fora do ambiente de governança da Petrobras. Tá? E a gente não se deparou com nada. Obrigado, Excelência. Certo. Alguns conhecimentos do juízo. Começando aqui pelo final, o senhor falou essa falta de documentação no arquivo, falta de documentos guardados. O senhor pode nos esclarecer o que o senhor quis dizer com isso? Isso está relatado no nosso segundo ponto do relatório, que existe um sistema, né, da Petrobras, que é o BDOPEX, né, acho que é Banco de Dados Exploratórios, e o CIPLEX, que é Sistema... Faltou um nome agora completo. Em que lá, isso era usado, nesse sistema é usado para todos os blocos no Brasil. E era recomendado que isso fosse usado também para os blocos no exterior. A gente pediu auxílio desse geólogo na época e ele acessou o sistema e não conseguiu encontrar dados consistentes em que a gente pudesse chegar aos números apresentados para a diretoria, né? Quando eu falo dados, são mapas geológicos, dados todos, né? Tudo que é guardado sobre o assunto, dados geológicos, mapas, figuras, dados da avaliação econômica, nada estava guardado lá. Então isso estava guardado em algum outro lugar? Então, esse é um problema sério lá, que primeiro que a gente realizou a auditoria em 2015, sobre dados de 2009, 2010 e 2011, tá? Como não estava bem guardado e pessoas envolvidas no processo já haviam saído, né? Conforme comentei antes aqui, a área internacional já havia sido extinta, então pessoas já tinham saído, já tinham trocado de área, pessoas já tinham se aposentado. Foi difícil obter essa área de informações e, pelo que a gente teve acesso, isso estava em arquivos pessoais, né? Caixa de e-mail pessoal. O nosso contato lá durante a auditoria, ele recebia a nossa solicitação, repassava para as pessoas iam procurar nos seus arquivos, nos seus e-mails. Então, isso é um problema sério para a Petrobras para futuras auditorias, né? Você chegar à rastreabilidade, que é muito importante para a auditoria, a gente perde um pouco nesse sentido. Mas foi possível recuperar toda a documentação? Não, isso está relatado que não foi encontrado toda a documentação relativa ao processo. Que tipo de documentação, por exemplo, esteve ausente, não foi encontrado? O que está relatado lá são mapas, figuras geológicas, né, dados geológicos que poderiam auxiliar a avaliação de uma quantidade de volume, né, de petróleo existente lá no Benin. Porque conforme eu havia comentado, você faz uma avaliação econômica do projeto, né? Essa avaliação econômica, ela conta com receitas futuras e gastos futuros, né? As receitas, elas vão de acordo
com volume recuperável, né, de petróleo, a quantidade de petróleo que a gente vai explorar, que você espera encontrar e que isso vai trazer essa receita, né, contando com o preço do petróleo futuro esperado e tal. E os custos associados, né, de você fazer uma perfuração de um poço exploratório, outro poço de avaliação e tal. O resultado disso, o valor presente, ele te traz um valor monetário esperado. Agora, esse volume total que era considerado para avaliação, ele era encontrado de acordo com dados geológicos. Só que esses dados geológicos não estavam guardados nesse sistema. E também não foram recuperados. Não, foram apresentados alguns dados, mas incompletos, e que a gente não pôde, com o auxílio desse geólogo, chegar aos números apresentados. Uhum. Tá? E normalmente a praxe é que esses documentos fiquem guardados de uma Sim. aquisição dessa. Sim. O senhor mencionou no preço que foi pago esse bônus de assinatura, né? Salvo engano foi 25 milhões e 9,5 milhões de custos, né? Custos passados, né, custos pela passados. CBH. Foi possível fazer uma avaliação se esse preço era um preço compatível com os dados do negócio? Não porque, assim, esses valores, eles são valores negociais, né? Sendo negocial, a gente não tinha como chegar. E, se não me engano, teria que checar isso, a CBH, quando oferece esse bloco, ela já parte da premissa que ela quer um bônus de assinatura de 25 milhões e de 9 milhões de custos passados. Certo. Então, assim, a premissa original já é essa. Então foi aceita a proposta apresentada. Isso. Mas e houve alguma avaliação econômica dentro da Petrobras para verificar se essa área, esses direitos oferecidos valiam esse... Então, nessa esse avaliação econômica que eu estava comentando que se coloca, né, a receita de petróleo esperada, os custos de se perfurar, se coloca também esses custos todos de você adquirir. Então, na verdade, o que você faz? Você faz uma avaliação de tudo que você gastou, você traz o valor presente e fala, isso aqui vale a pena ou não vale a pena. Tá? Mas essa é a documentação que não foi encontrada, então. Assim, parte sim, parte não, parte estava muito frágil, a parte de avaliação, né, que é o valor presente líquido que o EPI Inter na época fez a avaliação, a planilha nos fornecida, isso está citado no relatório, não era a última planilha que batia com o valor apresentado para a diretoria. Então, assim, você vê a fragilidade na salvaguarda de documentos, né? E foi indagado ao senhor, mas para deixar claro pelo Ministério Público, nessa documentação que foi possível recuperar, foi identificado algum documento que possa ser relacionado ao senhor João Augusto Rezende Henriques, ou empresas dele, a Cona, ou Trem de Empreendimentos? Não. Algum laudo de avaliação? Alguma correspondência? Não. Alguma ata de reunião de que ele teve presente? Não nos deparamos com isso, não. Um outro esclarecimento que para mim não ficou muito claro, o senhor mencionou que teve a reunião da diretoria e a diretoria ficou relutante em aprovar e solicitou esclarecimentos. Isso. Certo. Mas depois a diretoria aprovou o negócio. Os esclarecimentos foram prestados ou não foram prestados? Olha, acredito que, assim, não sei se foram prestados, mas a auditoria de fato aprovou. Não sei com base em quê. Porque uma das justificativas para não terem sido aprovados de cara era a solicitação daquele relatório que eu comentei, o Doing Business. E ele só foi entregue, só ficou pronto em fevereiro, né? Lembrando que o nosso CA já tinha aprovado a aquisição em janeiro. Então, e os dados financeiros da empresa, que também tinha sido algo que tinha sido debatido, também não tinha sido, pelo menos não consta das apresentações. Então a auditoria em síntese não pôde constatar se essas informações foram apresentadas, Isso, os esclarecimentos foram apresentados. Isso. Mas ainda assim o negócio foi aprovado. Foi aprovado. E só para finalizar, não sei se ficou totalmente claro, no final foi ou não foi encontrado petróleo no poço? Não.
Na área, quer dizer, né? Foi poço, como a gente diz na Petrobras, poço seco, né? Sem petróleo, e houve esse pequeno problema junto com a CBH, né? Que a CBH não conseguiu arcar todos os custos de sua responsabilidade, que por fim seriam rateados em Petrobras e Shell, que aí sim elas tinham capacidade financeira de arcar com o tamanho desses recursos aí necessários. Certo, é esclarecimento do juízo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Rafael.